Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu vim aqui fazer um vídeo falando sobre guerras espirituais. O Senhor tem tocado no meu coração de falar sobre esse assunto. E antes de falar, eu gostaria de ler Efésios 6. Os irmãos já devem conhecer essa passagem. Efésios 6, versículo 10 em diante, que diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Só até aqui. Então, meus irmãos, o Senhor vem falando no meu coração nesses últimos dias sobre essa guerra, né? Esses ataques espirituais de Satanás contra os escolhidos de Deus, contra aqueles que estão se posicionando, que estão tentando vencer, né? As batalhas, vencer as coisas deste mundo, né? Desapegar das coisas desse mundo. E Satanás está furioso com as nossas vidas. Ele sabe que ele tem pouco tempo nessa terra para poder fazer os escolhidos desistirem, desviarem da presença do Senhor. Então ele está usando todas as artimanhas dele para poder nos afrontar. E ele usa assim as pessoas que a gente mais ama, né? Ele não usa nem mais as pessoas de fora que não nos conhecem. Ele usa aqueles que nós amamos para poder nos machucar, nos ferir. Ele sabe a parte que mais dói em nós, né? Aquela parte que a gente mais sente, né? Na família. Alguns ele vai usar os filhos, alguns ele vai usar o marido, a esposa. Alguns ele vai tentar em áreas específicas das nossas vidas. Áreas que nós temos dificuldades, áreas que nós temos nossas fraquezas, e ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe aquilo que nos faz cair, nos faz pecar, nos faz errar, nos faz entristecer. Ele sabe as nossas fraquezas. Então, nesses últimos dias, conforme se aproxima o tempo do fim, conforme se aproxima o dia do arrebatamento, Satanás vai tentar nossas vidas das diversas formas possíveis. Ele vai usar pessoas, ele vai usar sentimentos, traumas, coisas do nosso passado, vai tentar jogar em nosso rosto nossos pecados que cometemos, né, antes de conhecer o Senhor. Então ele vai usar diversas formas para nos atacar. Inclusive ele vai lançar setas em nossas mentes, nossos pensamentos, tentando fazer com que nós tenhamos pensamentos de blasfêmia contra Deus, blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele vai usar essas artimanhas porque ele é astuto, ele é perverso. Só lembrando que não podemos, não estou aqui para enaltecer o diabo não, tá? Porque ele já perdeu, ele já está decretado o fim dele. Não tenho medo dele. Só estou dizendo para a gente poder prestar atenção, porque Satanás é astuto. Ele conseguiu convencer os anjos que estavam diante da glória de Deus. Eles conseguiram convencer os anjos a se rebelarem contra Deus. Quanto mais nós que não vimos a Deus, nós que não conhecemos ao Senhor face a face ainda. Então ele é persuasivo, ele é mentiroso e ele é astuto, tá? E sobre a questão de astúcia, o Senhor nos orientou também a sermos astutos como a serpente. O Senhor falou assim: Eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto,
portanto, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Então, isso quer dizer o quê? Essa passagem está em Mateus 10, 16. A gente ser simples como a pomba quer dizer que a gente tem que ser puro. A pomba representa pureza, simplicidade. Uma pessoa pura de coração. Porém, o fato de sermos puros não significa que temos que deixar de ser prudentes. Ser prudente como a serpente significa ter estratégia, ter sabedoria, ter discernimento espiritual. Então, ao mesmo tempo que nós temos que ser puros de coração, nós temos que ser pessoas estrategistas. Satanás é estrategista. E por isso que ele usou a serpente para poder falar com Eva no Éden. Porque a serpente, ela é astuta, ela é inteligente, né? Ela é sábia. Ela sabe a hora certa de atacar, ela sabe a hora certa de se esconder. Enfim, Satanás tem essa personalidade da serpente. E nós devemos ter também essa astúcia de saber a hora certa de calar, saber a hora certa de atacar e saber e ter sabedoria do alto, né, para poder fazer as coisas conforme o Senhor nos ensinou. Aqui em Efésios está dizendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra as potestades, contra os principados, é a maldade, né, contra os seres espirituais que habitam nas hostes celestiais. Então, quando Satanás vir com os ataques dele na nossa mente, usando pessoas, a gente tem que ter estratégia. E a estratégia está aqui. O Efésios está descrevendo o que a gente tem que ter. É verdade, andar na verdade, justiça, né? Temos que ser justos. Estar no Evangelho, vivendo o Evangelho, a fé, o capacete da salvação, que nós temos que ter certeza da nossa salvação. Nossa salvação tem que ser algo que está firme na nossa mente. Usar a palavra, né? A palavra de Deus, oração e súplica. A oração e a súplica são coisas diferentes. Nós temos os nossos momentos de oração. Então a oração é aquele momento que a gente tira, né, para falar com Deus, para orar, para se dedicar à oração. Porém, a súplica do Espírito, ela é o tempo todo. O tempo todo a gente tem que estar em espírito, intercedendo, clamando, buscando, pedindo ao Senhor, né, força, pedindo ao Senhor sabedoria, porque Satanás, ele só quer uma brecha, né? Ele só quer uma brecha, um descuido nosso para poder nos destruir, né? Nos desviar da presença, nos fazer parar. Então, quando os ataques vierem, vamos usar as estratégias que a palavra tem nos dado, as estratégias que o Senhor nos deu. Vamos buscar em oração, em súplica, em jejum, buscar a presença do Espírito Santo, porque só com o Espírito Santo nós podemos ter esse discernimento, essa sabedoria para poder enfrentar as ciladas do diabo, né? Porque ele arma ciladas, né? Ele é perverso. Ele não vem de forma agressiva para a gente entender que é ele que está falando. Ele vem de forma persuasiva, né? Ele vem de forma persuasiva. Ele usa pessoas do nosso convívio, pessoas que a gente ama, e lança palavras para nos magoar, para nos entristecer. Enfim, ele vem armando ciladas para nós. Usa pessoas para entrar na nossa vida, para poder parecer que são pessoas boas, parecer que são pessoas que nos amam, mas na verdade é cilada. É cilada para nos fazer cair, nos fazer errar, nos fazer pecar, enfim, e até mesmo para ceifar nossas vidas. Então vamos ficar vigilantes, irmãos, em nome de Jesus. Vamos vencer as ciladas de Satanás com as armas que o Senhor nos ensinou, tá? Se vocês puderem ler Efésios 6 novamente, prestar atenção em cada detalhe, e o Senhor vai nos dar vitória em nome de Jesus. Satanás já perdeu. Nós somos mais que vencedores. Amém?